Provavelmente você já ouviu a frase: o cão é o melhor amigo do homem. Mas por acaso você já parou para pensar em como esse animal surgiu e como ele se desenvolveu até tornar-se o que conhecemos hoje? Nesse vídeo, parte do projeto do grupo Pet Farmácia UFPR intitulado Seminários Individuais, irei contar para vocês um pouco da história dessa amizade entre o homem e o cão. Eu me chamo Júlia Ludwig da Costa Silva, sou estudante do curso de farmácia da Universidade Federal do Paraná e sou integrante do grupo Pet Farmácia UFPR desde abril de 2021. PET é a sigla para Programa de Educação Tutorial, um projeto financiado pelo Ministério da Educação que visa a realização de atividades dentro da tríade universitária, ensino, pesquisa e extensão. Desde já, deixo meus agradecimentos à Universidade Federal do Paraná por sediar o espaço e garantir a realização das nossas atividades, ao Grupo Pet Farmácia por dar-nos essa oportunidade e ao Ministério da Educação por financiar o programa. Essa apresentação será dividida em 6 tópicos principais, sendo eles a origem dos cães, o lobo, do lobo ao cachorro, o cachorro, as raças e, por fim, as referências. Estudos genéticos indicam que os lobos cinzentos, cujo nome científico atribuído é Canis lupus, são os ancestrais diretos dos cães domésticos que conhecemos atualmente, os Canis lupus familiares. Mas afinal, como se deu essa transição de um animal tão selvagem e primitivo até os nossos animaizinhos de estimação? Como já foi dito anteriormente, os lobos são animais selvagens. Além de possuírem uma dieta majoritariamente carnívora, são conhecidos pela sua força e resistência, possuindo uma dupla camada de um pelo extremamente espesso e tendo patas extremamente fortes e resistentes para percorrer longas distâncias num clima de frio intenso e por muitas vezes coberto de neve, uma vez que habitam as regiões mais próximas aos polos. Além disso, eles se encontram no topo da cadeia alimentar, sendo exímios caçadores e tendo o hábito de andar em bandos, que são denominados alcateias. Esses bandos são liderados por apenas um casal, que é composto pelo macho alfa e pela sua fêmea. E os demais integrantes da alcateia respeitam uma hierarquia, que é regida de acordo com a idade e a experiência de cada um dos animais. Os lobos também são comumente conhecidos por sua violência e agressividade, mesmo que por muitas vezes isso ocorra por mera defesa da sua alcateia, gerando um certo medo nos humanos, o que é intensificado por lendas e histórias populares, que fomentam o ódio por esses animais, como a história infantil da Chapeuzinho Vermelho, a lenda do lobisomem, o mito grego do Cérbero, entre outros. A transição do lobo ao cachorro se deu com o decorrer do tempo, e de acordo com um estudo publicado na revista científica Cell Research, feito pela Academia Chinesa, a diferenciação genética do lobo ao cachorro começou na região sudeste da Ásia há cerca de 33 mil anos, onde provavelmente um lobo deve ter se aproximado de um povoado de humanos com a finalidade de se aproveitar das sobras de alimentos que não haviam sido consumidos pelas pessoas que ali viviam. Os humanos, analisando a situação, aprovaram a presença dos lobos em suas vilas, uma vez que eles os protegessem de outros animais que pudessem vir a atacá-los. E devido ao instinto de lealdade e de defesa dos lobos, eles protegeriam os humanos contra qualquer ameaça, uma vez que continuassem sendo alimentados. Com o passar do tempo, essas aldeias começaram a migrar e a povoar novos continentes, permitindo contato com novas aldeias com as quais antes não se tinha contato. E essa migração permitiu não só a disseminação desses animais pelo mundo, como também permitiu o cruzamento de lobos de diferentes regiões e de diferentes características, fazendo com que cada prole de lobo se tornasse cada vez mais dócil, mais fiel aos humanos, menos agressiva, ou seja, cada vez mais do jeitinho que conhecemos hoje, cada vez mais domesticada. O cachorro tal qual como conhecemos atualmente, presente em diversos lares, é conhecido por ter um excelente olfato e audição, características essas que foram herdadas dos seus ancestrais lobos. Além disso, os cães são popularmente conhecidos por serem dóceis e amigáveis, além de serem extremamente leais aos seus donos, características também advindas de seus antepassados, como já foi citado. Além disso, são muito inteligentes e capazes de aprender novos comandos e novos truques sem muita dificuldade, o que facilita muito seu processo de adestramento e, consequentemente, de domesticação. Mas você deve estar se perguntando, como animais tão diferentes entre si, tanto fisicamente como no quesito comportamental, como por exemplo se compararmos um chihuahua a um pastor alemão, como eles podem ter surgido de uma mesma espécie?
Para isso, explicarei um pouco mais sobre os processos de seleção natural e de seleção artificial. A seleção natural foi intuída em 1859 por Charles Darwin, em sua obra A Origem das Espécies, onde pela primeira vez a teoria da seleção natural foi descrita. Essa teoria afirma que a evolução se dá devido à adaptação dos animais ao meio em que estão, e essa adaptação é transmitida hereditariamente. Um exemplo disso se dá no esquema a seguir. Temos aqui uma população de ratinhos brancos, que é superior à população de ratinhos pretos. O ambiente em que ambas populações vivem tem o solo de tonalidade escura. Nesse ambiente também vivem as raposas, que são as predadoras desses ratinhos. Como a coloração do solo se assemelha à dos ratos mais escuros, as raposas terão mais dificuldades de vê-los, e em contrapartida, elas facilmente avistarão os ratos brancos, e consequentemente, eles serão mais predados por essas raposas, sobrando um número maior de ratos pretos, que se reproduzirão e gerarão mais descendentes que os ratinhos brancos. Portanto, essa teoria conclui que os animais que sobrevivem são aqueles que melhor se adaptam ao ambiente e a todas as suas características, sendo este um processo que ocorre de maneira natural. Já a seleção artificial se dá de maneira diferente, uma vez que as características a serem herdadas não são selecionadas pelo habitat ou pelos animais que nele habitam, mas sim pelos humanos, que selecionam os fatores de sua preferência e os cruzam com a finalidade de obter espécies com as características que mais lhe agradam, como os cachorros de porte menor, com habilidades de pastoreio, de caça, cães mais dóceis, entre outros. E vale ressaltar que essa seleção artificial não ocorre apenas entre os animais, uma vez que ela também é muito frequente entre plantas, onde são selecionadas as características que serão mais úteis ao homem, como uma fruta mais suculenta, um legume que tem uma maior resistência a temperaturas elevadas, etc. Agora, quanto ao conceito de raça de cachorros, temos o cão de raça pura, que vem de uma linhagem de uma mesma raça de cães e que nunca cruzou com uma raça diferente. Temos também os cães de raça cruzada, ou os mestiços, que são aqueles que ocorrem quando duas raças puras são cruzadas. Por exemplo, quando um Golden Retriever cruza com um Dálmata, temos que a prole resultante será com a carga genética de 50% de um Golden Retriever e 50% da carga genética de um Dálmata. E por fim, temos os cães de raça mista, que são uma combinação de diversas raças em que os pais não tinham raça pura, que são os popularmente conhecidos como vira-lata ou sem raça definida. Uma das vantagens dos cães de raça cruzada ou de raça mista sobre os cães de raça pura é que as mutações genéticas que podem ser prejudiciais tendem a ocorrer mais frequentemente nas linhagens que são puras, uma vez que quando ocorre a mistura de características, essas mutações podem ser eliminadas pelo histórico genético de outras raças. E como a raça pura não tem essa mistura, o caractere negativo pode ficar em evidência. Além disso, os cachorros de raça pura geralmente são criados de maneira forçada e antinatural para serem comercializados, visando apenas o lucro e insistindo na perpetuação de características muito apreciadas pelos seres humanos, mas que trazem muitos problemas de saúde ao bichinho, como por exemplo o focinho achatado dos pugs e dos bulldogs, que apesar de serem esteticamente bonitinhos e engraçadinhos, podem trazer diversos problemas de respiração para o cachorro. Enquanto isso, temos diversos cachorros que não necessariamente têm uma raça definida, mas têm muito amor para dar ao ser humano, e infelizmente não têm um lar, vivendo nas ruas, sem um abrigo e às vezes sem alimento. Portanto, é válido analisar com bastante atenção antes de ter um cachorrinho no seu lar. Assim como qualquer outro animal, eles demandam de certa atenção e cuidado. Mas nada como um bom cafuné no seu companheirinho que não recompense, afinal, não é à toa que eles têm o título de melhor amigo do homem, não é mesmo? As referências utilizadas para fazer esse seminário foram um artigo da Khan Academy sobre os aspectos da evolução, um documentário do canal de televisão Animal Planet que aborda as características tanto dos lobos quanto dos cães e a relação desses animais com os humanos, uma matéria do blog Biologia Net que fala sobre os aspectos gerais do lobo, como o comportamento e as suas características físicas, uma matéria do blog da Pets que contempla a trajetória do lobo selvagem até o surgimento das raças que hoje conhecemos,
uma matéria do site Brasil Escola, que aborda toda a história de Charles Darwin e da sua obra em A Origem das Espécies, uma monografia feita por um estudante de medicina veterinária da Universidade de Brasília, onde é feito um estudo das teorias existentes sobre a domesticação do lobo, reportagens da BBC News do Brasil e da revista Veja que nos contam sobre a origem dos cães domésticos, e por fim, um vídeo da Khan Academy com a explicação de como se dá o processo de seleção artificial. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Em caso de dúvida, entre em contato comigo pelo meu e-mail julialcsilva@gmail.com ou no meu Instagram, @ju_ludwig. Até mais!